Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos dando início agora aqui pela Rádio Manaim, pelas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim, também pela TV Manaim, pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ao programa Viver com Saúde. Nós vamos falar de saúde, especialmente saúde bucal. Então, eu quero ver um sorriso no seu rosto. Dê um sorriso aí, sorria. Sorria, porque você é um servo do Senhor, você é um salvo em Cristo Jesus. Então, sorria, porque você é um salvo do Senhor. Então, vamos dar início aqui ao programa, ao quadro, né? Dentro aqui do Boa Tarde Manaim, Viver com Saúde. Nós estamos aqui com os doutores João Pedro Xavier e a Gabriela Xavier. Eu queria dar a paz do Senhor Jesus aos queridos, amados, amigos e irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmão Elias. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amigos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais um dia. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes e a todos os que estão nos assistindo da Rádio Manaim. Eu sou a doutora Gabriela e semana passada nós falamos sobre os dentes de leite e essa semana nós estaremos trazendo um assunto muito importante, que é o mau hálito. O que nós precisamos saber para tratar esse problema. Irmão Elias, esse é um tópico que particularmente eu gosto muito de conversar, porque rotineiramente os pacientes sempre nos questionam sobre esse tema mau hálito, que é uma causa, né, que atinge aí muitas pessoas. A gente veio destrinchar um pouquinho hoje sobre esse assunto. E o mau hálito, a gente fala mau hálito, mas ele tem um nome. Como vocês são doutores, vocês usam outro tipo de nome. Tem algum nome, no caso, no meio de vocês, assim? Tem sim, a gente chama de halitose. Halitose. Isso. Então, o mau hálito, quando vocês estão falando assim, às vezes está num consultório, passa um doutor, conversa uma coisa com outra, assim, fala uns nomes diferentes, a gente não entende. Então, o mau hálito se chama halitose, né? E o que é a halitose, no caso? Bom, claro, parece redundante, é o mau hálito, mas vocês vão aprofundar um pouco nesse assunto. Sim, por com favor. certeza. Pode ficar à vontade. A halitose, na verdade, ela é o odor que sai da boca, mas também das narinas. Por exemplo, nós achamos que a pessoa está com mau hálito, mas às vezes a gente consegue sentir um odor na respiração. E o mau hálito também, a halitose, ela também constitui-se pelas narinas. Talvez uma informação que muitos não sabiam, né? E essa situação, no caso, eu tô aqui também para aprender, tá? Por favor, se eu falar alguma bobagem, vai sair, mas não tem problema. Sai pelas narinas porque a boca tá fechada, no caso? Sim, tem todo tipo de relação. O mesmo ar que talvez sairia na boca, ele também vai sair pelas narinas. E é uma forma da gente detectar. Às vezes, você que tá em casa, o companheiro, a companheira, né, algum amigo, às vezes você sente esse odor, mas ele não tá falando. Então é um indicativo aí pelas narinas. Mas então a gente pode aprofundar uma situação a mais, assim, eu posso perguntar, já chegou alguém no seu consultório, no consultório de vocês, achando que estava com um mau hálito por causa da boca e não era da boca? O que acontece? A halitose, ela pode ou não estar vinculada com algum tipo de doença do corpo. Então, muitos pacientes, eles acabam se perguntando se eles estão com algum problema estomacal, né? E aí chegam falando no consultório, eu tô sentindo que, de repente, eu tô com algum mau hálito. E será que isso é da boca? Será que isso é do estômago? E por isso também que a gente tem essa recorrência do odor pela narina, né? Então, eu ia perguntar quais são os tipos de halitose. Esses aí são os tipos de halitose ou tem outros tipos diferentes também? Temos alguns outros tipos, nós vamos falar mais à frente, que é muito importante a gente saber diferenciar. Mas uma coisa muito importante que eu queria dizer para você que está nos assistindo é que a halitose, irmão Elias, ele não é uma doença. Ele é uma consequência de um desequilíbrio, indica um desequilíbrio. E aí entra nesse quesito de qual tipo. Então, às vezes, pode ser o tipo por uma doença, ou às vezes por um tipo, pode ser pela boca, propriamente dito, e a gente vai ver mais à frente, né, doutora? Isso na verdade, a halitose, o que nós precisamos saber sobre o mau hálito, né? Existe a halitose genuína, que a gente chama, ou verdadeira, que é aquela halitose que ela pode estar associada a um problema dentro da boca, né?
Ou ela pode estar associada, por exemplo, a má higiene. Então, às vezes, o paciente ele não tem uma higiene correta, ele não escova a língua direito ou não faz uso do fio dental. Isso gera uma halitose que é decorrente da boca, mas não é associado à doença. Mas existe uma halitose que ela é fisiológica, ela é patológica. Então, ela está associada a alguma doença. Pode ser uma doença dentro da boca, por exemplo, uma gengivite, periodontite, cárie, que nós já conversamos aqui várias vezes. Ou pode ser uma doença do corpo, como eu falei, né, do estômago. E aí isso traz o mau hálito. E tem um muito importante também, chamado, é um nome meio difícil, tá? É pseudohalitose. Pseudohalitose. Sabe o que é isso, irmão? Pô, uma pseudohalitose. É uma halitose imaginária. Muitas pessoas têm isso. E acontece que, às vezes, durante os atendimentos, muitos pacientes nos perguntam: mas eu sinto um odor, eu sinto um mau cheiro em mim mesmo. E às vezes a gente vai investigar e não tem nada. Existem alguns dispositivos hoje, que a tecnologia vai avançando também na saúde, que a gente consegue medir o quão a pessoa tem de halitose. Existe um padrão normal. E a gente faz esse estudo, essa pesquisa neste equipamento e dá normal. A pessoa tem a saúde bucal estabelecida, a pessoa não tem nenhuma doença, mas ela tem com ela que ela tem mau hálito. A gente fala que isso é uma pseudo-halitose. Então, às vezes, é uma coisa que está imaginária. Acontece bastante. E é um tipo de halitose também. Mas, no caso, esse pseudo, a pessoa tem ou não tem? Não tem. Não tem. Mas ela acredita que ela tem. Então, às vezes, o dentista tem que entrar, né? Para tirar isso da cabeça da pessoa. Ela só para de acreditar que ela não tem mau hálito quando ela vai ao dentista e aí a gente fala: olha, você não tem, não existe nada. Às vezes a gente encaminha o paciente para um médico, ele faz todos os exames, ele precisa dessa comprovação para ele entender que ele não tem nada. E existe também o paciente que ele já fez o tratamento para halitose, mas ele continua achando que ele ainda está doente, que ele ainda tem esse problema. E aí, ele também acaba fazendo uso excessivo da escovação, né? Exatamente. E aí, isso causa problemas na boca, não por conta de uma má higienização, mas porque escova muito forte, achando que precisa tirar aquele mau cheiro, né? E prejudica a gengiva, prejudica o esmalte do dente. E é preciso a pessoa confiar no doutor. Sim, exatamente. Médico, né? E é muito importante vocês falarem sobre isso. E quando vocês falaram também, e a gente é obrigado a falar sobre isso. Porque aqui a gente não tem, como diz o outro, a papinha na língua, a gente fala mesmo. Porque vocês falaram sobre a halitose que tem do corpo, estomacal, ou tem algum problema de saúde. Mas também vocês falaram sobre aquela da pessoa que não tem uma higiene bucal perfeita. Corretamente. E isso a gente tem que realmente falar, né? Exatamente. Tem que escovar o dente. Quantas vezes por dia, no mínimo? No mínimo 3 vezes no dia. No mínimo, né? 3 vezes no fio dental. E depende de cada dieta ou alimentação de cada pessoa, né? É aquela brincadeirinha que a gente faz com as crianças. São 3 vezes ao dia. Mas se eu comi um doce e já escovei o dente, então você precisa de novo escovar o dente. Então, assim, tem muito a ver com a sua rotina do dia a dia. Exatamente. Né? Amém. Olha, e para você que está nos assistindo, você mora aqui na região da Grande Vitória e quer fazer uma consulta com vocês, doutores, vocês estão aonde? Qual o endereço? Eu sei o endereço eletrônico, @odonto.estética, não é isso? A você que está aqui na internet nos vendo aqui no YouTube, já que você está aí no YouTube, tá zapeando aí, ó, @odonto.estética. E o endereço, então, Logradouro, o endereço. Fica ali no centro de Vila Velha, próximo à pracinha. É muito importante que neste contato que nós estamos passando aqui, eletrônico, você pode tirar dúvidas, né? Nós estamos ali à disposição. Eu vou até pedir a produção. Alô, produção, coloca, né, o banner, o folder aqui da Odonto Estética aqui para os irmãos, já também para você que está no YouTube aí, ó, tá vendo? Aí tem o endereço, né? Rua Caba Ilso Simões, 616, né? Aqui na pracinha de Vila Velha. Chegou na pracinha de Vila Velha, onde era a Microlins, não é? Exatamente. Isso aí. Muito fácil. Você pode ali tirar suas dúvidas, mandar sugestões e também, se você quiser agendar uma consulta, nós temos uma equipe multiprofissional preparada para te atender. Agora, uma pergunta que todos estão
Se a pessoa tem, se uma pessoa já falou, como prevenir? Como prevenir o mau hálito? Tem uma forma, existe alguma coisa que causa mais mau hálito? Existe uma fruta que a pessoa come, ou algum alimento? Diga para nós. Bom, conte-me tudo, não me esconda nada. Vou revelar todo o segredo. Isso, revela-me. O primeiro segredo é simples. O simples ato da escovação. A gente tá falando aqui de fio dental, que às vezes é um apetrecho que a gente precisa usar na nossa escovação e que muitas pessoas não dão importância. Porque o fio dental, ele vai tirar toda a sujeira, tudo aquilo que que não é alcançado pela escova de dente normal no meio dos dentes. E às vezes, quando a pessoa não usa o fio dental e vai ao dentista, a primeira coisa que o dentista faz é passar o fio dental e sai o quê? Exatamente, sai sangue. Isso indica o quê? Saiu o sangue, tem alguma coisa ali prejudicando. Não para, continua. Se sair sangue é porque a pessoa não passa muito fio dental. Não passa. E a gengiva sinal de fica inflamação. Inchada. Exatamente. Olha aí que coisa, hein? A gengiva fica inchada. Ou se tem inflamação, consequentemente vem um odor. Tipo de halitose. Então são várias causas. E que pode trazer cárie, né? No caso. Tudo. Isso é uma das causas de mau hálito. Às vezes pacientes têm cáries em dentes lá atrás que a gente não consegue ver, né? Às vezes são cáries escondidas. Nem ele, né? Nem ele. E às vezes a gente precisa de um raio-x. Então por isso que é importante a consulta periódica, porque lá o dentista vai poder passar tudo o que ele precisa de exame para ele saber se tem alguma coisa errada ali que precisa ser tratada. E nessa consulta a gente consegue saber também se você está passando por uma halitose. Agora, uma coisa muito importante também que as pessoas não dão tão valor é a ingestão de líquido, água. Muitas vezes a pessoa que não ingere água, a nossa boca fica seca, diminui a produção de saliva. E a saliva é uma fonte rica de lubrificação da boca. Se a gente não tem saliva, diminui saliva, a gente vai ter um odor, porque a nossa boca vai ficar muito ácida. Isso vai gerar um odor. Sabe aquele odor, o mau hálito de quando todo mundo acorda? É normal ter esse mau hálito. Porque quando a gente dorme, a produção de saliva baixa e a gente tem aquele odor. Mas isso é fisiológico. Só que não pode ser normal durante todo o dia. Então, ingestão de líquido, ainda mais nesse calor que tá fazendo aí, né? Aqui, pelo menos... Aqui dentro tá fresquinho. Aqui, né? Tá fresquinho. Então vocês deram a dica de como prevenir. Agora eu pergunto para vocês, como tratar? Então, o tratamento, ele não é um só. Porque primeiro a gente precisa identificar o que tá causando essa halitose. Então, identificar as causas. Identificada a causa, a gente vai poder encaminhar você para o médico ou fazer o tratamento dentro do consultório, que nós aí temos uma gama de tratamentos que podemos fazer. E nós temos um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, se o paciente tiver uma gengivite, que é uma doença da gengiva, o tratamento, como a doutora falou, vai ser tipicamente tratar a gengivite. Então, tratou a gengivite, tratou a halitose. Mas a gente lança a mão da laser terapia, que está muito em alta hoje e tem ajudado. Ainda mais as pessoas que tiveram Covid, perdem o paladar, tem um mau hálito, a gente consegue tratar com laser terapia e também controlando as doenças normais. Então, a pessoa tem uma diabetes, por exemplo, né? Muito comum, né? Não é? A pessoa tem uma diabetes e essa diabetes está descompensada. Então, quando a gente compensa, né? O médico está ali sempre auxiliando, você tem um equilíbrio aí, como também, né? Indica muitas doenças a halitose. Então, assim, a halitose ela sempre vai ser pra gente um aviso, um sinal. E para você também que tá nos assistindo, se você tiver com halitose ou alguém te falar, acende a lanterninha, o sinal, vai ao médico, vai ao dentista, que nós estaremos prontos para te ajudar. Amém. Nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, tipo que você falou no finalzinho aqui, doutor. Posso? Pode. Posso, doutora? Pode. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Às vezes pode ser uma coisa assim que a pessoa pode até não receber bem, mas já aconteceu de alguma pessoa chegar lá no consultório e falar que foi um amigo que falou, foi uma pessoa que chegou para... Porque é difícil, acho que você chegar para uma pessoa e falar assim, você tem mau hálito, você está com mau hálito, né? Com certeza. E qual a importância de uma pessoa falar isso para outra? Vocês incentivam? Como é que é um caso assim, que às vezes você pode chegar para a pessoa e falar, a pessoa achar ruim. Sim. É verdade. Né? Eu acredito assim,
que quem é de casa, né, e quem é amigo, se você é muito próximo, você tem um amigo ou você tem um familiar que está passando por esse processo de ter a litose, né, eu acho importante que seja falado. Porque ali a gente pode prevenir doenças até mais graves. Né? É um sinal. Então a gente precisa cuidar de quem está perto. Né? Então, se você tem essa intimidade, converse, né, com a pessoa. Olha, eu estou sentindo, né, que você está com um odor diferente. Quem sabe você não pode procurar um profissional? Tem aqui, ó, um númerozinho do profissional, um médico, um cirurgião dentista. Você pode verificar se existe alguma coisa que está desequilibrada. O que você acha? Porque se nós temos intimidade com a pessoa, nós precisamos cuidar dela. E se é um sinal que pode ter algo em desequilíbrio, a gente vai estar cuidando dessa pessoa, não prejudicando. E nós, como profissionais da saúde, aí eu englobo todo profissional da saúde, nutricionista, médico, fisioterapeuta, todo mundo. Temos o papel de avisar o paciente quando acontece esse desequilíbrio. Ainda mais a gente dá odontologia, os dentistas, né? Então a gente precisa dizer, precisa falar, porque a gente, como a doutora disse, a gente está salvando, ajudando uma vida de algo pior. Amém. Glória a Jesus, doutor João Pedro Xavier, Gabriela Xavier, agradecemos a presença de vocês aqui nesse quadro, né? Viver com Saúde, especial a saúde bucal. E a gente agradece a vocês de estar deixando os nossos queridos amigos, amados irmãos, com um sorriso no rosto. Amém. A paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos os amigos. Irmãos, é sempre um prazer. Nós que agradecemos, é sempre um prazer estar aqui informando os irmãos. Amém. Odontoestética, odontologia e estética, na pracinha aqui de Vila Velha. Endereço eletrônico @odonto.estética. A todos, a paz do Senhor Jesus. Para você que está aqui no YouTube, não deixe de dar o seu like, compartilhar. E outra coisa, olha, aqui foi um assunto, mas são vários assuntos. De repente você está passando por alguma coisa, algum problema bucal, quer fazer alguma pergunta? Ó, pergunte aqui embaixo. Os doutores estão sempre assistindo e vão responder vocês, tá bom? Abraço, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, vamos continuar louvando, glorificando o nome do nosso Deus.